Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem da parte de Deus. Estamos reunidos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós nessa manhã. Hoje iremos ler a leitura que está em Gálatas 1, do 6 ao 12. Peçamos a Deus que nos dê a graça do compreendimento e do entendimento da palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, admiro-me de teres abandonado tão depressa aquele que vos chamou, na graça de Cristo, e teres passado para outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, sejam excomungados. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebemos, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme os critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, esta leitura de São Paulo aos Gálatas está nos exortando e nos dizendo que nós não devemos pregar um evangelho distorcido. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Todo aquele que pregar o evangelho diferente, o evangelho que não está na palavra de Deus, será excomungado. Ele afirma que até um anjo do céu, se ele descesse do céu, se ele pregasse o evangelho de Cristo, diferente do que está na palavra, será excomungado. E me dói ver, amados, que muitas pessoas hoje pregam o evangelho de Cristo distorcido. Distorcem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para manterem a igreja cheia de gente. Manterem a igreja cheia é o lema. Não falar a verdade da palavra de Deus para agradar o homem nos torna excomungados. E nós possamos, amados irmãos e irmãs, olhar com olhos espirituais esse evangelho. Pedir ao nosso Deus a graça de falar sempre a verdade da palavra de Deus e não nos deixarmos contaminar pelas ideias, pelas ideologias, por pessoas que acham que o evangelho é muito pesado e que as pessoas estão sofrendo muito, precisam de um evangelho mais light. Que nós possamos pedir a nosso Deus esta graça, pela intercessão de São Paulo, que Deus possa nos ajudar, nos dar uma mentalidade capaz de compreender de verdade a palavra de Deus e nos afastar das ideologias que hoje muitos querem pregar, achando que a palavra de Deus pode ser mudada. A palavra de Deus não vai ser mudada nem hoje nem nunca, pois o próprio Jesus disse que não será mudado nem um ponto, nem uma vírgula será tirada. Então nós não podemos tirar
nada da palavra de Deus. Nós não podemos tirar um capítulo, um versículo e nem uma palavra para agradar ninguém. Que nós possamos, através dessa santa palavra, nos assegurar que a vontade de nosso Deus é que nós vivamos seguindo os preceitos, seguindo os mandamentos de nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Se alguma vez nós pregamos o Evangelho distorcido, se alguma vez nós pregamos um Evangelho diferente do que está na palavra de Deus, peçamos ao nosso Deus esta humilde graça de sermos fiel ao Evangelho de Deus. Se não for para pregar a verdade, Senhor Jesus, eu nem quero mais pregar. Se não for para viver teus mandamentos, Senhor Jesus, eu não quero nem mais viver. Obrigada, Senhor Jesus, por esta santa palavra. Com efeito, eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus. Foi pela própria revelação do próprio Jesus que São Paulo escreveu essas cartas. Ele não está preocupado com o homem, em agradar o homem. Então nós não podemos nos preocupar em agradar o ser humano. Eu não vou falar uma verdade aqui porque fulano e cicrano está aqui e ele vive esse pecado, eu vou ofendê-los. Não, amados irmãos e irmãs. Se o Evangelho está falando de adultério, eu tenho que falar de adultério. Se o Evangelho está falando de não matar, não é porque um assassino está na igreja que eu não vou falar. Aí é que eu tenho que falar bonito sobre isso, para que eu possa tocar no coração daquelas pessoas e elas se voltarem para o nosso Deus. Não nos enganeis, amados irmãos e irmãs, não vamos nos enganar, achando que pregando a palavra de Deus de outra forma nós estamos agradando a Deus. Não. Muitas vezes nós pregamos para agradar o homem. E quando nós fizer isso, quando nós fazemos isso, nós não estamos agradando a Deus. Nós estamos agradando ao homem. E dessa forma nós seremos excomungados. Vocês têm noção, amados irmãos e irmãs, o que é uma pessoa excomungada? Uma pessoa que está fora da graça de Deus, ausente de Deus. Que Deus nos ajude a não sermos essas pessoas, a não servirmos essa pessoa. Que o Senhor sempre se lembre da aliança que fez conosco. Todo aquele que crê em Cristo, crê em Jesus, pregar o Evangelho corretamente, falar do nosso Deus e viver amando a Deus acima de todas as coisas. Todo aquele que assim fizer será salvo. A exemplo de São Francisco de Assis, que abandonou tudo, todos os bens materiais, abandonou até a família por amor a Cristo. Que nós possamos também fazer esse exemplo. Abandonar tudo por amor a Cristo. Falar sempre a verdade da palavra de Deus. Nunca distorcer a palavra de Deus. Nem para agradar ninguém e nem para ganhar dinheiro. Que nós possamos usar a palavra de Deus somente para salvar a alma. Salvar a alma é a nossa meta. Amém? Que nosso Deus nos abençoe, nos guarde, nos purifique. E pela intercessão de São Francisco de Assis, a Santíssima Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael, desça sobre cada um de nós a bênção do nosso Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Que Deus abençoe cada um. Cheirinho de Maria, paz e bem.